Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente é uma advogada especialista em direito de família e sucessões. Angélica Gonzalez, seja muito bem-vinda. Você está trazendo aqui para a gente um tema muito importante. Eu mesma, quando a gente se conheceu, procurei um pouquinho, você me trouxe vários insights de que eu poderia ter me precavido melhor, né? Então, por isso que surgiu a ideia de trazer aqui você. Então, seja muito bem-vinda. Primeiro, eu quero que você se apresente. Conte para quem está assistindo a gente aqui quem é a Angélica Gonzalez. Mas antes, eu não vou esquecer hoje. Já aproveita, já curte esse episódio, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E também já fica ligadinho, anota aí, coloca algumas perguntas, porque eu sei que você vai ter perguntas para a Angélica, porque se tiver bastante, ela volta aqui, a gente traz ela aqui para responder. E se você viu algum assunto aqui que serve para você, ou que melhor, serve para uma amiga nossa que também pode estar passando pelas mesmas situações que a Angélica vai trazer aqui, aproveita, já encaminha para ela. A Angélica está sempre disposta a ajudar nós, né, principalmente mulheres, nesses temas tão importantes do nosso desenvolvimento também, né? Porque isso faz parte de uma independência também. Você também trabalha com independência. Sim, a independência é fundamental, porque até quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, né, em termos de família, a gente tem que fazer uma reflexão, porque a gente tem o individual e a gente tem o coletivo, né? É lógico que as pessoas não podem perder a individualidade de cada uma, mas elas têm que ter noção desse respaldo que precisam ter, a noção do coletivo, quando eu tenho que ser por nós, quando eu tenho que ser individual, né? E a mulher acaba sempre se dando muito, sempre sem... É o sonho do casamento e um sonho, e isso não tem nada demais. Mas a gente hoje, depois de quase 30 anos de advocacia, e quando a gente vê o que faz um divórcio, a gente entende que a gente não pode perder a nossa individualidade, né, Roberta? A gente precisa ter o mínimo de controle do casamento, das coisas que acontecem. E eu vejo mulheres que chegam até mim e não sabem absolutamente nada. Calma. A gente vai falar sobre isso, porque hoje o tema é o casamento além da festa, né? Mas até mesmo pegando esse gancho seu aí da individualidade, conta um pouquinho quem é a Angélica, a indivídua Angélica. Conta um pouquinho pra gente. Eu costumo dizer que eu tinha um dilema quando eu estava estudando, né? Ou ser engenheira ou advogada. Mas na primeira aula de física eu consegui me decidir muito fácil. E aí, o direito de família chegou até mim. Eu sempre gostei da parte mais humana do direito, né? Eu sou advogada, sou pisciana, e o pisciano, ele é um ser humano, até às vezes, que acaba pensando muito mais no outro do que em si próprio, né? Então, o direito de família, eu acho que me abraçou, na verdade. Quando a gente se forma, a gente tem condição de fazer um convênio com a Defensoria Pública, antigamente era a Procuradoria do Estado, e ali você pode escolher a área que você quer atuar, e eu escolhi o direito de família, e eu pude ver essas coisas, o dia a dia daquelas pessoas, como funcionavam o casamento delas, depois quando se separavam, e a gente vai tendo uma gama de experiência muito grande. Então, hoje eu sou um ser humano, além de tudo, né? Pisciana, advogada, e que abraçou o direito de família para tentar levar um pouco dessa humanidade para a vida das pessoas. A Angélica é casada, né? Conta um pouquinho da... Eu sou casada há mais de 21 anos, tenho uma filha que vai fazer 14 anos, e a gente sabe que a vida não é um mar de rosas. Não, é uma montanha-russa. É isso que as pessoas têm que entender também, né? Não é só flores, não são só flores, mas é possível a gente ter essa convivência saudável, que é o que eu acho que é o mais importante, que falta um pouquinho hoje em dia. E aí a gente sabe, né, que quando a gente fala de casamento, ainda hoje, ele é cercado de sonhos, né, tradições. A gente ainda está, graças, né, do meu ponto de vista, né, a gente ainda está
num meio assim, cheio de tradições, tem expectativas de todos os lados, né? Mas quando falamos do casamento além da festa, do que a gente realmente está falando, né? Traz um pouquinho disso para mim, da tua experiência. Eu falo por mim, o que acontece? O casamento, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos do casamento, a mulher é muito sonhadora, não tem nenhum problema, como eu já falei, eu também fiz toda a minha festa, todo aquele preparo, mas pensar um pouquinho que regime de bens eu vou casar. Porque as pessoas não pensam nisso e chegam, às vezes, no cartório, qual que é o comum? Qual que é o de praxe? Existe um regime de praxe, que é o comunhão parcial de bens. Mas será que aquilo atende à sua expectativa? As pessoas não sabem sequer o que significa. Então, quando a gente... o gasto do casamento é tão grande que uma consulta com o advogado em termos preventivos, às vezes, pode eliminar muita dor e muito sofrimento. Então, é isso que eu quero levar para as mulheres, essa conscientização. Porque muitas se sentem envergonhadas. O casamento não é um negócio? Sim, o casamento é um negócio também, não somente. Mas você precisa pensar nesse aspecto financeiro, porque o que eu vejo são casamentos espetaculares e, depois de 20 anos, mulheres que não têm R$1 no bolso para prosseguir. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar no casamento além da festa, nesse preparo. Qual vai ser o meu regime de bens? Como vai funcionar? Quais são as coisas que eu posso negociar? O que entra nessa margem? Um contrato, né? Pré-nupcial, muitas vezes. Então, são coisas que a gente precisa começar a refletir. E aí eu entendo o quanto que deve ser delicado o teu trabalho e como deve ser desafiador você trazer essa consciência de que, sim, o casamento também é um contrato, porque ninguém, né, pensa, vou casar pensando no fim. Né? Ninguém pensa em começar um relacionamento já sabendo que, sim, ele pode ter um fim lá na frente e que isso pode ser até uma coisa boa para ambos os lados. Né? Sim. Então, esse teu trabalho, além dele ser fundamental, ele é muito difícil, eu acredito, de você conseguir trazer essa conscientização. Eu vou trazer aqui alguns exemplos e aí você pode me elucidar. Por exemplo, hoje é muito fácil as pessoas não se casarem. Então, quando você tem lá um contrato de casamento, você, bem ou mal, mesmo se não passou por um advogado, você tem lá um papel falando que, olha, isso é assim, isso é assado. Sim. Mas existem outras formas de casamento hoje, Sim. outras formas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre as formas de casamento que a gente tem hoje e como que as pessoas... A gente não está falando só das mulheres aqui, né? A gente está falando também de todos, o homem, a mulher, ou casamentos homoafetivos. A gente está falando de relacionamentos que começam e que a gente sabe que ninguém começa, como eu falei, já começando pensando no fim, mas que a gente precisa olhar para isso, porque é uma realidade da vida. Tudo na natureza, tudo tem começo, meio e fim. Sim. Né? Conta um pouquinho desses novos relacionamentos, de como que uma advogada pode ajudar a que, se o fim chegar, que seja de uma forma mais tranquila, porque eu acredito que você tenha visto inúmeros casos assim de desgaste físico e emocional por conta de briga de patrimônio e tudo mais. Sim, o que mais me preocupa é que eu escuto muito, e a gente escuta das mulheres, elas abrirem mão porque elas querem a paz no final, né? E eu costumo dizer que essa paz, muitas vezes, ela é muito cara, porque você abre mão de muita coisa para você ter essa paz, principalmente quando você tem filhos. Recentemente, eu fiquei muito feliz porque eu fui consultada para fazer um contrato de namoro, que foi até muito tempo considerado um aborto jurídico no meio jurídico, né? Porque tudo que é novo tem como eu posso dizer, um embate que você precisa vencer, né? Isso foi muito comum na pandemia, porque as pessoas começaram a se unir. Eu moro aqui, você mora aqui, aí eu preciso morar junto. Então, você não queria instituir uma família, você queria eliminar despesas, mas você não queria deixar de ser namorado. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito durante a pandemia. Com relação aos regimes de bens, se nós não pensarmos nisso, quando você for casar, tanto no casamento como na união estável, o que vai vigorar é o regime da comunhão parcial, ou seja, tudo que você adquirir depois do casamento é dos dois e o que você adquiriu antes é de cada um. Isso também entra o direito de herança, que muitos confundem. O direito de herança não se comunica. Então, o meu direito de herança é meu, o do meu marido é dele.
Mas hoje a gente vê muitas mulheres com individualidade, com respaldo financeiro muito grande, que às vezes não estão interessadas num regime de comunhão parcial, né? Elas querem um regime de separação. E nesse regime, cada bem vai ficar no nome de quem adquiriu, do homem e da mulher. Então, são coisas, né, que o patrimônio não se mistura. Temos também, hoje está sendo discutido isso, mas os mais de 70 anos seriam obrigados a casar no regime da separação obrigatória, né, por conta da preservação do patrimônio, mas isso também já está modificando um pouco, porque eles acham que eles têm condição de ter essa autonomia. Existe um regime de bens que é participação final nos aquestos, mas é um regime muito diferenciado que não é utilizado no nosso sistema. Nós vamos passar por uma mudança muito grande aí no Código Civil com relação a isso, mas essas são as principais diferenças. O regime mais utilizado, pela maioria, é a comunhão parcial de bens, né? Porque muitos vão construir o patrimônio a partir do casamento, quando casam jovens, né? O problema são os casamentos de meia idade, 40, 50, quando já tem um patrimônio. Falando nisso, a gente já viu vários casos, né? Eu vi também, de pessoas, como você falou, as mulheres elas estão ficando mais independentes financeiramente, estão escolhendo se casar ou não, né, mais tardiamente. E, nesse momento, por exemplo, você falou sobre essa questão do contrato de namoro. Sim. Né? Conta um pouquinho disso, como que pode... eu já vi isso acontecer. Você já tem um patrimônio e aí, de repente, você está ali, aí você resolve namorar e, de repente, tudo fica embolado e aí nada é de ninguém, tudo é de todo mundo. Conta um pouquinho como que isso pode ajudar as pessoas. Isso, o contrato de namoro, ele vai te garantir que você não tem a intenção de constituir família, né? Então, quando você não tem essa intenção, o patrimônio é preservado. O que é de uma pessoa, o que é de outra, é de outra. O que não acontece quando gera dúvida. Porque muitas pessoas, às vezes, depende de como você é apresentado para a sociedade, né? Às vezes, o homem apresenta como namorada, porque assim não vai me dar problema. Ou como companheira, porque ela vai ficar feliz. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você apresenta aquela pessoa como sua companheira, ela passa a ser, e às vezes não é aquilo a sua realidade. Então, o contrato de namoro, apesar de alguns doutrinadores discutirem, ele é um exemplo claro de, olha, eu vivo um namoro, o patrimônio é separado, para não dizer, não, eu vivia... Para a mulher, eu estou vivendo união estável, e para o homem é simplesmente um namoro. Então, é para... E o contrário também é verdadeiro, né? Porque hoje a gente está vendo, e a gente teve... Eu não acompanho, mas eu sei, não tem como não acompanhar. A gente viu aí que, acho que foi a novela que passou, que tinha a Odete Roitman, que era uma mulher empoderada, que tinha lá os namoradinhos dela. Sim. Isso também acontece muito hoje, né? Porque as mulheres estão ficando mais velhas e estão buscando outros tipos de relacionamento que não um parceiro, um companheiro, um marido, alguma coisa assim. Sim, são novos relacionamentos e que precisam ficar claros, né? Porque se a gente está falando de Odete Roitman, a gente tem, né, uma possibilidade imensa da pessoa estar focada em alguma outra coisa que não seja na própria Odete. Mas é por isso que as pessoas têm muita dificuldade de deixar as coisas claras, né? É isso Perfeito. que eu sinto. E a mulher, às vezes... E essa pessoa que me procurou foi uma mulher. Quer dizer, na contramão de tudo. Olha, porque eu não quero problema com a família dele, o que é meu, o que é dele. Para não gerar nenhum tipo de conflito. Porque a gente não sabe, né, Roberta? A gente está sempre... A gente só conhece a pessoa, infelizmente, às vezes, quando vai separar. A gente julgava uma coisa e ali, depois... Na separação, a gente vê que não era nada daquilo, né? As pessoas mudam muito, né? Isso é importante você colocar, porque provavelmente é engraçado ver uma pisciana falando com tanta propriedade sobre contratos, sobre acordos claros, né? Quero que você fale um pouco disso, porque a importância de acordos claros para todo mundo, na minha visão, claro, traz uma segurança de ter como tudo tem uma finitude na vida, de ter uma finitude mais tranquila, de que as pessoas saiam menos machucadas, porque todo término é ruim, né? Ninguém espera finalizar. A gente sabe que é o
a gente está falando de relacionamentos, de trabalho, a gente está falando de vida realmente, a gente acaba, né? A gente falece e tal. Então, quando a gente tem acordos claros, ainda mais você que escolheu trabalhar também com direito patrimonial, você deve ter visto muito... Eu, quando trabalhei no banco, eu via muita família brigando na hora que uma pessoa deixava algum bem. Então, era mãe brigando com filho brigando com mãe, irmão brigando com irmão, e isso, por não estar claro, todas essas informações, acaba gerando o conflito. Conta um pouquinho de como que você enxerga, você, uma pisciana, como que você enxerga essa materialização de acordos? Eu sou, acho que, uma pisciana atípica, né? Eu acho que estou muito próximo de Áries, talvez seja isso, ou talvez seja o ascendente que esteja mandando nesse momento, mas eu sempre fui uma pessoa com muito pé no chão. Então, eu creio que, até quando você está falando no banco, quando ocorre o falecimento das pessoas, isso é uma outra questão que a gente tem que também pensar, porque o brasileiro ainda tem muita crendice, por exemplo, com testamento. Eu quero deixar para uma determinada pessoa, para um filho que, de repente, me ajudou mais, e não tem nenhum problema nisso. Mas as pessoas acham, às vezes, que vão fazer aquele testamento e vai passar 3 dias, elas vão morrer, porque tem aquele mau agouro, né? Então, a gente tem que separar muito. Eu tenho um amigo que sempre falava assim, a gente precisa sair do jardim da infância, porque, às vezes, a gente vê pessoas de 70 anos, de 80 anos, que passou a vida simplesmente e não organizou. Né? Não tem nada demais em organizar, de você deixar um pouco mais para um filho que te deu maior atenção. E isso hoje parece que você está cometendo um crime. Então, o Código Civil também vem contemplar as mudanças são para isso, né? Metade do seu patrimônio você pode fazer da forma que você quiser. E as pessoas não sabem, na verdade, Roberta, elas não sabem disso. Então, eu acho que, quando eu falo que precisa deixar claro, é conhecer um pouco a própria lei. O que a gente pode, o que a lei pode oferecer para a gente nesse sentido, né? E não simplesmente deixar a vida levar, como a gente vê, né? Zeca Pagodinho é muito bom, mas quando a gente fala de casamento, de vida, a gente precisa tomar um pouquinho da rédea. E eu não vejo nada demais nisso daí. Eu amei essa sua frase de sair do jardim da infância, porque, sim, o brasileiro tem muito essa questão de... É cultural, né? Não vou fazer um testamento, senão eu vou morrer. É como se a gente estivesse antecipando. É a mesma lógica de alguém que não faz um seguro de vida, que é tão normal e tão importante. Se você tem pessoas que dependem de você, e a gente não está falando aqui, não estou fazendo propaganda, não vendo seguro, mas a gente está falando sobre proteger aqueles que amam. E quando a gente fala de proteger, não tem nada melhor do que coisas físicas, né? Coisas materiais, como um contrato, ou seja, um contrato de namoro, um contrato bem feito de casamento, um testamento que se faça na hora de transferir os bens, porque é um momento... Todo final é muito ruim. Sim. Né? Então, quando você tem ali, puxa, a pessoa que é o arrimo de família e tem alguma coisa, de repente a família é unida e não é mais... só por conta de um patrimônio que é material, né? As pessoas perdem os relacionamentos, que é o mais importante da vida, por conta de um patrimônio. Sim, né? Eu recentemente, um dos últimos inventários que nós fizemos, na verdade, era uma senhora de 106 anos, ela já havia perdido os 4 filhos, né? E a divisão foi feita... então, não existiam mais os filhos, existiam só os netos, né? Então, por exemplo, você divide em 4 partes, porque eles eram 4 filhos que deixaram os netos. Mas um deles tinha 4 filhos. Então, aquela 4ª parte é dividida em 4, né? E houve uma confusão muito grande para fazer com que eles entendessem, porque eles achavam que eles tinham que dividir aquilo igual para todo mundo. E não, né? É uma divisão diferente. E muito me chamou a atenção que um deles era tamanha a briga. Ele falou assim, eu vou sair com esse dinheiro, eu vou comprar um revólver e vou matar o meu irmão. Então, são coisas que a gente fala, parece coisa de novela, mas não, são cenas da vida real que você olha assim e você desacredita, sabe, que aquilo está acontecendo na sua frente.
tamanha a guerra que se instaura na família, né? Então, eu acho que quanto mais a gente deixar claro, e nada melhor que um pai, às vezes, já deixar isso certinho, porque não tem discussão. Foi a vontade dele, é a última vontade, um pai, uma mãe, tem que ser respeitada. E eu acho que, como a gente percebe, a gente tem que encarar a advocacia, essa advocacia preventiva, como a medicina. Nós não fazemos exames preventivos para evitar um mal maior lá na frente. Então, quando a gente tem uma advocacia preventiva, a gente muitas vezes pode usar a nosso favor e isso pode impedir que a gente adoeça, porque um divórcio ele adoece, né? Então, e depois a gente não consegue reverter esse mal feito. Então, é um apelo que as pessoas olhem para isso de outra forma, porque é para o bem delas, né? Não é tipo assim, o advogado está pensando só no dinheiro. Não, porque é uma advocacia preventiva muito mais barata do que anos no judiciário, né? Fora o desgaste, né? Sim. E falando nisso, eu sei que você tem um trabalho muito forte de conscientização. Aliás, sigam a Angélica, eu vou deixar aqui as redes sociais dela. Eu sei que tem coisas boas para vir aí para 2026, né, para você passar mais essa mensagem. Sei também da tua vertente que você tem de passar essa humanidade, né? Eu sei do teu trabalho como mentora onde você tem lá, a gente não precisa falar sobre isso, mas eu sei do quanto que você está direcionada a ajudar o próximo. Então, você tem esse trabalho também de conscientização. Conta pra gente como que é simples. Eu vou falar a palavra simples porque você falou aqui, né? É muito mais fácil e barato você fazer um trabalho preventivo do que você viver anos numa briga judicial aqui, porque aí não vai só dinheiro, vai também energia, saúde, a gente Sim. perde tudo. Conta um pouquinho como que as pessoas podem fazer para ter acesso a esse tipo de informação, para ter esse tipo, por exemplo, hoje eu estou com 50 anos, já quero fazer o meu testamento. Eu não tenho filhos, eu não tenho ninguém, mas eu tenho as pessoas que eu quero, né, deixar o patrimônio que eu construir. Como que eu faço isso de uma forma... É difícil eu pegar e procurar alguém e falar assim, eu quero fazer meu testamento? Não. Mesmo acreditando que eu vou morrer só com 102 anos no mínimo? Gente, ninguém morre depois de um testamento. Se morrer é porque é um Deus maior que comanda, né? A gente passa, às vezes, a vida inteira. Eu tenho muitos amigos policiais que passaram a vida inteira na guerra da polícia e realmente se aposentaram e depois de uma semana morreram atropelados. Então, a gente não comanda esse tipo de coisa. Existe uma força maior, né? Então, não é complicado, não. É só consultar realmente um advogado. Existem, se não for Angélica propriamente dita, um advogado especializado na área de família. Hoje, o Instagram é a nossa ferramenta. Então, se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode mandar uma mensagem que a gente atende e esclarece o que pode ser feito, o que não pode ser feito, para que a gente possa morrer tranquilo também, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, depois que eu morrer, eles que se virem, mas o amor continua. Pós-morte, é isso? Você quer deixar o seu legado, porque é tão sacrificante construir uma vida, uma família, um patrimônio, e depois para você deixar para que eles, né, se degladiem. Não, pelo amor de Deus, vamos pensar de uma outra forma, de uma forma construtiva pós-morte, porque, bom, essa é a minha crença, eu acredito que o espírito continua, mas para quem acha que não, vamos pelo menos eliminar a bagunça da terra, né? Perfeito, amei isso. E deixa eu te falar, as pessoas acreditam que colocar, né, falar de um contrato, falar de bens e direitos, esfria o amor. Na prática, nos teus anos todos de atendimento, você vê isso ou você vê isso como um equilíbrio de forças? Me conta um pouquinho. A gente tem uma relutância realmente, né, de uns tempos para cá, e se você fosse falar isso 20 anos atrás, era inconcebível, né? Era até um pecado, principalmente pela mulher, né, querer se inteirar dessas questões. Mas eu acredito que muitas pessoas criticam a internet, né? Falam que a internet ela é usada para coisas ruins. Eu vejo de outra forma. Eu acho que tudo é neutro. Tudo é o que a gente faz com aquilo, né? Então, a internet hoje, através das redes sociais, as mulheres... Por que a gente tem um aumento da violência doméstica, inclusive, até mudando um pouco do tema? Porque as mulheres estão sabendo dos seus direitos e elas estão tentando reivindicar. E, muitas vezes, esse preço é muito caro, né? Mas eu estou falando de situações extremas. Mas, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente tem que entender que o conhecimento é libertador.
né? Então, é uma mudança que a gente tá passando, ainda demora um pouco, porque muitas vezes a gente ia nas reuniões da Ordem dos Advogados, eu era de São Paulo, de Santo Amaro, e a gente via barraquinha, Mary Kay, bolsa, tudo, como se a mulher fosse só aquilo. E eu falei assim, mas a gente precisa conscientizar a mulher na parte financeira, unir a advocacia familiarista com a previdenciária para que ela possa ter um futuro garantido. Não é só comprar um batom, se maquiar e achar que a mulher está empoderada por causa disso. Não, gente, o empoderamento é muito maior que isso. É ter controle financeiro, é ter controle da própria vida, ter controle daquilo que acontece. Quanto meu marido tem no banco, muitas mulheres não sabem, e não pode mais ser assim. Então, é por isso que a gente tem uma relutância, às vezes, masculina muito grande, porque esse conhecimento está fazendo com que as mulheres pensem diferente. E isso, para daqui 20 anos, vai ser uma realidade totalmente diferente do que a gente está galgando agora. Então, eu acho que é uma transição, na verdade. E como toda transição, é um caminho bem desafiador. Sim. Né? Falando nisso, falando de todas essas funções, né, que a mulher assume, tanto emocionais, domésticas e financeiras, porque muitas vezes ela não sabe quanto que o marido tem no banco, mas ela assume a gestão financeira da casa. Né? Então, sem perceber nesse desequilíbrio, porque tudo acaba é natural da mulher, né? A mulher ela tem esses braços, tentáculos que ela quer abraçar tudo. E isso vai gerando um desequilíbrio, né? E a gente está nesse momento de transição, pelo menos eu acredito que o homem ainda está descobrindo o seu papel. Sim. Né? E talvez o papel dele não seja só, mas também o de ser o provedor, mas também agora de ser mais o companheiro da mulher ali. Pensando nisso, como que você identifica quando o relacionamento deixou de ser uma parceria justa, né? Pensando nesse desequilíbrio? Na verdade, quando a gente não tem esse conhecimento, esse controle, né? Quando a mulher passa a ter aquele trabalho, somente aquele trabalho invisível, como você está falando, é como se fosse o normal e a única opção que ela tenha. Não vejo nada de errado esses acordos. O homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. Mas isso, quando a gente fala de contratos, né, tem que ficar claro. Porque quanto isso vai me custar lá na frente num eventual divórcio? Né? Porque esse trabalho invisível, lógico que as nossas discussões nós levamos para o judiciário e esse trabalho invisível está deixando de ser invisível, né? Mas isso às custas da intervenção do judiciário. Mas a gente pode deixar isso claro no contrato. Olha... Verdade. Acabei de lembrar de uma vez, foi o primeiro caso que eu atendi dessa forma. Uma mulher me procurou, ela estava com os filhos já na idade de 5, 6 anos, o marido sempre manteve a casa, né? Ele era o provedor e ela sempre ficou em casa cuidando das crianças. E as crianças na escolinha agora, ela se sentiu na obrigação de trabalhar fora, né? De fazer alguma coisa. E aí ela me procurou porque ela queria estruturar o negócio dela e tal. E quando eu faço um processo para uma mulher que tem um relacionamento, eu sempre envolvo o esposo, porque é importante, né? As pessoas precisam ter esse orçamento em comum, Sim. Precisa ter esse conhecimento. E eu lembro que ficou muito marcado para mim que ela colocou lá, meu esposo ganha X e eu não estou ganhando nada ainda. E aí, quando a gente colocou no papel esse serviço invisível que ela fazia, quanto que custa uma babá para cuidar dos filhos 24 horas, para levar na escola, uma cozinheira, uma pessoa que limpa a casa. Quando a gente foi colocar no papel os valores, ela não acreditou o quanto que ela contribuía financeiramente para aquele relacionamento. Infelizmente, eles acabaram se separando depois de 1 ano, porque houve esse desequilíbrio mesmo, né? E aí a gente fica com essa questão desse trabalho invisível que a própria mulher não tem conhecimento. E aí, quando você trouxe aqui, né, que o conhecimento é libertador, o conhecimento jurídico vai libertar realmente a pessoa na hora de fazer um contrato. Olha, como você bem falou, tá tudo bem, você trabalha e eu fico em casa. Alguém tem que cuidar da família, né? E isso tem um valor. Sim. Né? Um valor que a gente não consegue no
primeiro momento, precificar, mas ele tem um valor, e que agora você falou que o jurídico também está trazendo isso à tona nos casos de separação. Você pegou algum caso desse que você lembra que foi mais emblemático, assim, de uma mulher que, ou de um homem, né, que a gente tem também homens que deixam de trabalhar para ficar cuidando das crianças. Você tem algum caso que Sim, você como fala que te marcou? eu atendia muito a defensoria, né? Exatamente, era uma mulher com 60 anos de idade e que precisava se separar. E aí a gente vai tocar num aspecto muito importante. E ela falou assim, doutora, mas eu não tenho condições de me sustentar sem ele. Então, qual que é a importância? Isso me marcou muito. Eu tenho até quem me consultar lá no Instagram, tem até um artigo que foi escrito a respeito dessa cliente. Qual é a importância do preparo para esse? E uma dica simples que eu posso dar aqui. Pensar na previdência. Eu vou ficar em casa, então tá, o meu marido trabalha, então ele vai arcar com a minha previdência, com o pagamento do INSS, porque 20 anos depois, 25 anos depois, eu vou ter uma garantia de que eu vou ter uma aposentadoria. E isso tira o peso do próprio homem das costas também. Não é só que a gente está sendo feminista nem nada. Nós estamos pensando nos dois, numa eventual separação, porque nós temos que contar com essa possibilidade. Ou então, até mesmo no caso de viuvez. Sim. Né? Então, essa contribuição, isso já é comum em outros países, na Alemanha, na Argentina, existe essa preocupação daquela mulher que fica em casa, dela ter um benefício previdenciário mesmo. Então, tudo isso é um planejamento sucessório também, que muitas vezes... Porque depois você não tem... O tempo não volta, Roberta. Né? Com 20, com 30, quando eu tiver lá 50, por que eu não pensei nisso? Então, são essas dicas, essas questões, às vezes, que passam despercebidas e que vão ajudar muito o casal lá na frente, na separação. Informação super importante aqui sobre essa questão sucessória, sobre essa questão de planejamento financeiro, planejamento também emocional, né? É muito importante isso que a Angélica está trazendo aqui para a gente. Infelizmente, a gente já está se encaminhando para o final, mas tem umas fotos aqui que eu queria que você comentasse sobre essas fotos. Vamos dar uma olhadinha nessas fotos? Aqui é você essa é a porta do teu escritório? Dentro onde eu trabalho, né? Eu resolvi fazer o logotipo, tudo, e essa é a minha foto de perfil que está lá. Quem procurar a Angélica vai ser essa fotinho que vai estar lá, né? Tem mais aí, produção? Esses são os meus objetos de trabalho, né? As pastas que a gente... Os mimos para os clientes, porque a gente sabe que ninguém quer um processo, né? Então, a gente tenta deixar um pouquinho menos penoso e organizar. Eu acho que são as duas coisas, né? Organizar a nossa vida. E essa foto, que linda. Essa, quando eu mudei para cá, eu sou de São Paulo, mudei para a Baixada Santista, então eu sou inscrita na OAB Praia Grande e desapeguei de São Paulo, então hoje eu estou aqui com força total na Baixada Santista para levar um pouquinho desse conhecimento e dessa libertação que a gente precisa. Importante falar que a Angélica, ela é da Praia Grande hoje em dia, né? Ela assumiu, aliás, que saudade da Praia Grande, olha só, eu corria todo dia nessa praia linda. Sei que você é uma esportista também, sei que você ainda está jogando beach tênis? Eu jogo um pouquinho menos, porque eu não sou a pessoa muito nesse aspecto da guerra, né? Eu sou mais cooperativa. E aqui a gente vai deixar essa última foto aqui de final, só para... Eu quero que você comente o que significa... Quando eu peço, né, para me mandar algumas fotos, você mandou essa foto... não, tem essa aqui também. Mas eu quero, já que a gente vai ficar com isso daqui, você trouxe essa foto da borboleta, eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre essa tua transição, que não foi só uma transição, você não transicionou de carreira, né? Você sempre foi advogada, mas num determinado momento da sua vida, eu sei que você sofreu uma transição, como todas nós, né? A gente passa por diversas fases. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, eu falo que o direito de família acompanha a gente. Para o direito de família, ele é a própria família, né? E nós mudamos para a Baixada Santista, para a Praia Grande, por questão de estar mais próximo da minha sogra, que apresenta alguns problemas de saúde. Isso também é uma questão que impacta no direito de família, o mal de Alzheimer e o que a gente pode fazer, e que não tinha mais condições de ficar sozinha, né? Então, quando a gente fala dessa humanidade, é nesse aspecto. A gente podia ficar isolado em São Paulo e ter toda essa problemática. Então, na pandemia, a gente resolveu mudar para cá para acolher, é um acolhimento. E
pensar nesses aspectos da finitude da vida e tudo mais. E quando a gente fala da borboleta, a borboleta, o que é, né? A gente voltar para dentro e, às vezes, é uma dor profunda, né? A lagarta que a gente está ali, isso está no Evangelho, em algumas passagens, mas é uma lição de vida, né? Como aquilo o sofrimento também. Não adianta a gente tirar aquele problema daquela pessoa, porque se a gente tirar, a borboleta não voa, né? Então, o sofrimento faz parte da nossa existência, mas a gente trabalhar esse sofrimento de uma forma libertadora também, né? Para que a gente possa aí sair voando e aprender com as nossas lições. Eu falei hoje mais cedo para o meu marido, uma das coisas mais importantes que a gente pode ter é a gente aprender com o sofrimento do outro, para não precisar sofrer, servir de lição, e que a gente aprenda para que a gente não tenha que sofrer. Então, eu vejo assim a advocacia preventiva. Através das lições dos outros, do sofrimento dos outros, eu escolho não sofrer. Então... Uau! Olha, eu ia te pedir uma frase para a gente finalizar aqui, mas você já me trouxe. Eu acho que isso é importantíssimo, aprender, né? Hoje a gente tem mecanismos para aprender, por mais que a gente precise, às vezes, passar por algumas provas, a gente pode evitar aprendendo com o outro, no caso da prevenção. Sim. Né? Importantíssimo. Bom, já que você já me trouxe essa reflexão aqui incrível, né? Só para a gente mesmo fechar, se você vai além dessa mensagem da prevenção, né, de você aprender... Vamos focar aqui nas mulheres que não estão casadas ainda e que ainda querem se casar. Eu ainda quero me casar um dia. O que você deixaria de mais assim alerta com o amor? Que eu sei que você trabalha muito com o amor, você vê muito o próximo. O que você deixaria para essas mulheres que ainda querem ter um relacionamento e que podem minimizar possíveis perdas lá na frente? Não estou falando só de separações, mas estou falando no caso de perder alguém, que nem sempre é só perder por morte, como a gente perde as pessoas por doença, aos pouquinhos, né? Infelizmente, a gente tem o caso da tua sogra. A gente está perdendo as pessoas. Né? O que você, como advogada, poderia falar para essas mulheres? Como é a parte do casamento além da festa, né? Que as pessoas... não percam, para casar, elas entendam, a mulher principalmente, que ela não precisa perder a individualidade dela. Ela pode manter essa individualidade, como o homem também pode. Então, é saber a hora do eu e saber a hora do nosso. E tentar fazer com que isso aconteça harmonicamente, né? E o que eu posso falar é que elas incluam esse aspecto consultivo, essa preocupação com o futuro, porque é o futuro que nos reserva, né? Lá na frente, a gente nunca sabe, mas não precisa acabar com o sonho. Quando a gente consulta um advogado, você não está acabando com o sonho, muito pelo contrário, você está tornando aquele sonho possível, sem tantas tempestades, muitas vezes. Deixar claro, olha, a minha religião, porque as pessoas brigam até, Roberta, por religião, a minha religião é essa, a minha religião é aquela, né? Uhum. E se o seu namorado achar ruim, né? Reveja, porque não tem nada demais. Podem ir juntos, fazer um planejamento. Nós não estamos pensando aqui unicamente nas mulheres, apesar de a gente saber que são as que mais sofrem. Mas, se ele falar, não precisa disso, acende uma luz ali. Por que não precisa? Né? Tudo é uma possibilidade que a gente não precisa desperdiçar. Perfeito. Angélica, adorei todos esses toques. A Angélica falou aqui sobre coisas importantíssimas, sobre proteção, não só do teu patrimônio, mas também da tua saúde emocional, porque, sim, quando a gente passa por um processo, seja de divórcio, seja de perda, de viuvez, de perda de emprego também, tudo isso já é traumático. Então, procura se precaver, procura fazer um testamento que seja, procura fazer ter condições, né, de você ter quando chegar um momento difícil, você minimiza com algumas coisas que você já tem ali disposto. Sim, já está tudo certo. Não precisa da decisão, uma intervenção, porque é uma intervenção. O judiciário é uma intervenção. E, muitas vezes, a intervenção do juiz, do Ministério Público, não é tão condizente com aquilo que a gente acredita que vai ser. Então, muitas vezes, é um choque também. Então, a gente se antecipar, a gente tem uma tranquilidade.
é uma tranquilidade, na verdade. O que eu vejo hoje é poder ter paz. Essa paz que a gente quer ter lá na frente, que sai muito cara, ela é muito mais barata lá no começo. Antes. A paz constrói. Muito. Adorei. A gente está terminando por aqui, mas eu tenho certeza que você gostou. Eu tenho certeza que você precisa mandar algumas dessas coisas que a Angélica trouxe aqui para a gente, para alguém. Com certeza você conhece, alguém precisa ouvir isso. Então, já encaminha para essa pessoa. Se não curtiu até agora, curte esse episódio, porque está bem bacana. Deixa a sua pergunta aqui para a Angélica, porque ela vai responder. Você consegue achar a Angélica em todos os canais que vão estar aqui na descrição. Então, obrigada por estar aqui com a gente. Angélica, obrigada por ter vindo até aqui. Você já sabe, né? Eu fui, mas eu volto.